Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. Quem é Jesus Cristo? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Veremos nesse vídeo Jesus, Deus e os acontecimentos declarando quem é Jesus. Talvez quem é Jesus pareça óbvio para a maioria dos cristãos. Mas é fato que Satanás tem tentado insistentemente colocar dúvida no coração das pessoas, porque através de uma pequena dúvida, grandes coisas são impedidas de acontecerem na vida das pessoas. Se nós não crermos absolutamente que Jesus é o Messias, talvez não creremos também em tudo aquilo que ele diz que é capaz de fazer, na minha vida e na sua vida. Jesus, o filho da Maria e do José, um casal extraordinário, não era apenas mais um menino, era o Filho de Deus. Era o cumprimento de uma promessa do próprio Deus. Ele veio para ser o Messias, o prometido, o libertador, o rei. Não apenas libertar a nação judaica, como era esperado pelos judeus que estavam debaixo da opressão romana, mas para libertar a alma e o espírito daqueles que crescem nele por todas as gerações, além de reinar sobre suas vidas e guiá-los para o seu reino eterno. Aos 30 anos aproximadamente, Jesus começa a operar sinais e maravilhas que provavam que ele era realmente o Filho de Deus. Em um casamento, quando faltou vinho, e não por acaso num casamento, Jesus vai lá e transforma a água em vinho. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia, naquele casamento que nós estamos falando. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Então, naquele momento, Deus mostrou os milagres que ele iria fazer e dessa maneira os discípulos creram nele. O ministério de Jesus sempre se resumiu em ensinar, curar e libertar. Nós lemos em Lucas 21:37 que Jesus ensinava no pátio todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã. E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Esse ensino certamente curava e libertava. Além das curas físicas que Jesus fazia, o emocional e a alma era curada. Com isso, ele cumpriu seu propósito de ser o único elo que pode restabelecer a ligação entre Deus e o homem. Esse é o plano divino da religião, religar o homem a Deus. E como é que ele fez isso? Deus criou o plano da salvação que, através do sacrifício perfeito, o homem pudesse se religar a Deus. Vamos ler João capítulo 1, versículo 29. Diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse... Esse João era João Batista, tá? Que clamava no deserto anunciando que o Messias viria. Ele disse assim: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus me mandou batizar com água e me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. É esse homem quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. João declara diretamente que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas talvez para nós não faça muito sentido essa questão de como assim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para o judeu fazia todo sentido. Por quê? Porque eles recebiam o perdão dos pecados através do sacrifício de animais. Sim, Deus instituiu que através do sacrifício de animais eles obteriam o perdão dos pecados. Então Jesus vem para ser o último e suficiente sacrifício que resolve de uma vez por todas a questão do pecado da humanidade. Vamos ler o que Hebreus 10 fala sobre isso.
No versículo 9 diz assim: Depois ele disse: Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, de uma vez por todas, com o seu próprio corpo. Deus agiu especificamente com os judeus para que eles fossem os propagadores do plano de Deus. Ele veio para resolver as nossas vidas de uma vez. Sim, Jesus veio para resolver de uma vez. Mas não apenas essa nossa vidinha aqui terrena, passageira, como, por exemplo, os problemas que nós temos no casamento, uma doença, o desemprego, a dor emocional. Tudo isso será absolutamente resolvido, mesmo que você e eu não façamos nada a respeito. Tudo isso tem tempo para acabar. Como assim? Bom, pode parecer duro o que eu vou dizer, mas é a pura realidade. A morte resolverá tudo isso. Ou seja, daqui 10, 30, 50, sei lá, 90 anos no máximo, tudo isso já era. Por pior que seja, talvez você me pergunte, puxa, então eu ainda sofrerei com tudo isso em minha vida? Pode ser que sim e pode ser que não. Isso depende de o quanto você conhece a Deus e a sua palavra e o quanto você coloca esse conhecimento em prática. Mas o foco aqui é a eternidade. Quando ela termina? Quando a eternidade terminará? Nunca. É por isso que é tão importante falarmos a respeito disso. Jesus é aquele que veio para dar o sentido real à vida e resolver todos os problemas desse tempo. Mas não só desse tempo, mas principalmente o problema da eternidade. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br